Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso Aliança Financeira. Hoje nós vamos explorar um tema que é fundamental para o sucesso financeiro em conjunto do casal, que é superar as crenças financeiras, procurando então identificá-las, compreendê-las e principalmente questioná-las, porque se você não a questiona, você continua acreditando que elas são reais, que elas são verdadeiras. Mas Jorge, o que são crenças financeiras? Crenças são todas aquelas verdades que nós absorvemos na nossa infância, absorvidas das pessoas de muita importância, que são os nossos pais, sempre em primeiro lugar, né? Nosso pai, nossa mãe, ou aquelas figuras que cumpriram esse papel em nossa vida, e também de figuras de autoridade. Se eu fizer uma comparação entre as crenças e o mundo atual, vamos pensar o seguinte: o nosso corpo físico, a nossa estrutura, o nosso cérebro, ele é o nosso hardware. É como se fosse o seu celular, a parte física. E as crenças são o software, são os aplicativos, são os programas que rodam ali. Nós crescemos e nos desenvolvemos fisicamente, atingimos a maturidade física, e isso é como se tivesse sido substituído, feito um upgrade no seu celular. No entanto, as crenças são os programas. E se nós não atualizamos os nossos programas, não atualizamos os nossos software, apesar de nos desenvolvermos fisicamente, nós agimos de acordo com a limitação das nossas crenças. Por isso que é muito importante atualizarmos os nossos conhecimentos, abandonarmos as crenças antigas, crenças que nos limitam, para que possamos então nos desenvolver, tirar melhor proveito. E ainda há o fato de que se nós atualizamos as nossas crenças, isto é, nosso conhecimento, nós estamos mais aptos para a atual realidade, porque tudo que nós aprendemos no passado pode ter servido lá naquela época. Hoje pode ser que não seja tão importante para você. Então as crenças são essas ideias, percepções que nós temos em relação a tudo. E aqui nós vamos falar em relação às crenças sobre dinheiro. Por que falarmos sobre crenças de dinheiro? O dinheiro, ele é energia. Pense só, o que você faz para você ganhar dinheiro? Você troca o seu tempo por dinheiro, mas você tem que dedicar energia, você tem que estudar, você tem que aprender algo. Então, como ele é uma energia, se as suas crenças não estiverem alinhadas, crenças de merecimento, crenças de prosperidade, você, por mais que consiga até ganhar dinheiro, você não consegue ficar com ele. Ganhar dinheiro até é relativamente fácil em alguns casos, mas poucas pessoas conseguem retê-lo. Então essas crenças, elas podem influenciar as nossas decisões financeiras e muitas vezes elas são movidas por experiências muito, mas muito inadequadas. Foram mensagens que recebemos ao longo da nossa vida que têm que ser atualizadas. É importante reconhecer então essas crenças, porque elas podem ser tanto positivas, impulsionando, nos desenvolvendo, como podem ser crenças negativas, crenças limitantes, que impedem que possamos nos desenvolver. Então nós precisamos ter um mindset de prosperidade, um mindset de mudança, não um mindset fixo. Jorge, o que é um mindset fixo? Mindset fixo é aquele onde você diz: não, eu não preciso mudar. É o que nós chamamos de síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim. Você precisa se mudar, você precisa atualizar. Até mesmo quando nos casamos, são duas pessoas que se unem com crenças completamente diferentes. Fomos criados de formas diferentes, por pessoas diferentes, absorvemos e entendemos o mundo sob uma ótica completamente diferente. Então é importante que o casal entenda que eles precisam se desenvolver juntos. Eu enquanto casal, vocês enquanto casal, eu e a minha esposa, companheiro e companheira, vocês precisam sentar, conversar, absorver um do outro o que é bom e um ajudar o outro a superar o que não faz tão bem. Então é importante reconhecer essas crenças, tanto as positivas como negativas, para que possamos então fazer as mudanças. 50% da solução de um problema é reconhecer a existência dele.
Antes de nós prosseguirmos, eu quero que vocês façam um breve momento, uma reflexão sobre uma crença que você tem vivido em relação ao dinheiro. Pare e pense agora alguns instantes. Quando você vai num restaurante, né, você convida sua esposa, seu esposo, seu companheiro ou companheira para fazer um jantar romântico. Como que é lá? É um dia especial, você se organizou para isso? Como que você escolhe o seu alimento? Você chega lá, você abre o menu, né? Abre o menu e começa a olhar para o menu. Para o lado direito do menu ou para o lado esquerdo? Faz toda a diferença, sabia? O lado direito do menu, ele tem o preço. O lado esquerdo tem o prato. Então você está se permitindo? Você está se achando merecedor de um bom prato num dia especial? Ou você está preso às suas crenças, que são automáticas, e vai logo escolher o preço? Se você vai escolher o preço, então pede logo frango, pede uma batata frita. Podia até ter comida em casa. Permita-se a quebrar as suas crenças. Seja merecedor. Ache-se merecedor. Primeiro ponto é colocar-se em primeiro lugar. Então agora que você pensou sobre uma crença sua, seja uma crença, tenho que trabalhar muito mais para ganhar dinheiro, dinheiro é sujo, né? Quem tem dinheiro certamente fez algo errado. Agora reflita, essa crença é verdadeira? Isso pode ser algo que você ouviu de uma pessoa muito, mas muito importante para você. E você passa a acreditar que é verdade, porque aquela pessoa era importante. Ah, mas eu não me dava muito bem com meu pai, não me dava bem com a mãe. Não importa, era importante, te criou. Naquela época você tinha aquela como uma pessoa mais importante do mundo. Mesmo que houvesse ali maus tratos e alguma coisa que não lhe agradava. Então você absorveu dela. Então reflita, essa crença é verdadeira? Isso pode estar te fazendo mal. Então pode ser algo que você via de alguém muito importante, internalizou isso. Isso é uma percepção que você carrega consigo. Pensou sobre essa crença? Ótimo. Cada um tem a sua crença, o seu pensamento. Agora explore, vamos explorar juntos. O que pode estar nessa crença que não seja verdade? Né? Acredito que você possa ter pensado em inúmeras coisas, mas essas crenças podem estar impactando a tua vida. Está impedindo você desenvolver, porque não é pelo dinheiro que eu estou aqui falando com você. Não é para que você tenha mais e mais dinheiro na sua conta. É para que você possa viver bem. É para que você possa curtir a vida. Para que você possa se sentir merecedor. Essas crenças podem ter um impacto muito grande sobre as suas finanças. E lembrando que 57% dos casos de divórcio no Brasil tem origem nas finanças. Tem um velho ditado que até sua avó, seu avô podem conhecer. Quando a crise financeira bate a porta, o amor pula pela janela. Essas crenças, elas moldam as nossas atitudes, moldam os nossos comportamentos em relação ao dinheiro e pode ser o que está impedindo você de alcançar os seus objetivos financeiros em conjunto com seu companheiro ou companheira. Agora eu quero te desafiar. Questione se essa crença que você tem sobre dinheiro, sobre prosperidade é verdadeira. Quantas e quantas vezes você não agiu baseado nessa crença, achando que ela era algo real, e agora você tem a percepção, não, era falso. Mas ainda assim, você teve um comportamento como se instalado ali, um padrão. Será que elas são realmente fundamentadas em fatos? Será que elas têm realmente sustentabilidade? Lembre-se de que você tem o poder de mudar essas crenças. Ao longo desse nosso curso, das nossas aulas, eu vou compartilhar com vocês as estratégias que são eficazes para desafiar e transformar essas crenças limitantes em algo que seja mais fortalecedor, em algo que possa propiciar a você ganho, desenvolvimento, um melhor relacionamento, uma melhor qualidade de vida. Não é sobre dinheiro que falamos, é sobre liberdade. No fundo, nós buscamos a liberdade, nem mesmo conforto buscamos. Quem tem crenças extremamente limitantes, pessoas que pensam na total escassez, elas têm um hábito de pensamento que funciona assim. Num primeiro momento, quando a crença, os limites são muito grandes, essa pessoa tem a capacidade de pensar de 1 a 30 dias.
Só isso. Qual que é o objetivo dela? Sobrevivência. Chegar no final do mês e pagar as contas. Se pagar as contas é muito já. Ela nem se acha grata por conseguir pagar as contas. Está mais habituada a correr atrás do prejuízo. Quando evoluímos, vamos quebrando alguns paradigmas, algumas crenças, entramos numa fase completamente diferente, que é onde a gente chama de classe média. Qual que é o pensamento padrão nessa época? Conforto. Nossa, conforto é bom, né? Então, esse prazo de pensamento de quem está nessa época mediana é de 1 mês a 12 meses. Os objetivos são maiores, a pessoa sabe que vai conseguir sobreviver, então ela já pensa num prazo maior. Ela pensa em, por exemplo, botar um dinheirinho na poupança para pintar a casa no final do ano, né? Pensa em quitar o carro para comprar um carro novo. Pensa em fazer a sua única viagem de férias quando faz. É um pensamento até melhor, é um pensamento já superior em relação à total escassez. No entanto, ele é limitado. Por que é limitado? Limitado no tempo. Pensa de 30 a 12 meses, quando muito passa um pouco, mas ele acaba te encarcerando. Por quê? Para conseguir o conforto agora, é natural nós precisarmos fazermos algumas dívidas, né? Esse pensamento é aquele que muitos criam seus filhos, e eu até comecei a criação do meu filho, mas era dessa forma, eu e minha esposa. Depois a gente foi experimentando conhecimento, aprendendo na terapia, depois iniciamos os nossos atendimentos há alguns anos e vimos, opa, vamos mudar isso. Nós ensinamos os filhos que eles têm que estudar, passar no vestibular, fazer uma faculdade, arrumar um emprego, casar, fazer um financiamento e aposentar. Essa é a média. Quem está na média, quem pensa de 30 a 12 meses. Mas se nós formos observar, isso vai encarcerar a pessoa em dívidas, vai comprar uma casa e vai pagar 3, né? Uma para ele, 2 para o banco. Quando as pessoas evoluem desse pensamento e passam para o pensamento de abundância, porque quebraram as suas crenças, o prazo, o tempo dos pensamentos variam bastante, vão de 3 anos a 30. Isso mesmo. Pensa no longo prazo, faz planejamento. A pessoa não busca mais conforto. Gostamos de conforto, sim, mas ela troca o conforto por liberdade. Liberdade que vai vir daqui 3, 5, 10 anos. Então ela se esforça um pouquinho mais, ela se dedica um pouquinho mais, ela investe nela, em cursos, treinamentos, mentorias, ela investe em livros, consome conteúdo de qualidade na internet, pois ela sabe que ali na frente ela vai poder ter o quê? Liberdade. Porque a liberdade é muito melhor que conforto. E a liberdade, mais à frente, vai produzir então, vai produzir legado. Essa liberdade vai ser uma liberdade financeira completa, onde muitas vezes a pessoa não dependa mais de trabalhar para poder sobreviver, onde a pessoa tenha também a liberdade geográfica. Então, o nosso pensamento ele é limitado pela escassez. E a escassez diz que você tem que correr. E não, você pode pensar em longo prazo e cuidar do teu futuro. Para que na nossa vida adulta, pós-maturidade, 40, 50, 60 anos, possa ter um conforto e viver com mais tranquilidade, com mais dignidade. Muitas pessoas acreditam que demora muito juntar dinheiro, então elas querem viver o hoje pelo conforto e depois lá no futuro se arrependem. Não se arrependam vocês, não se arrependam. Supere as suas crenças, vão trabalhando elas, vão refletindo elas para que vocês possam atingir o que realmente desejam e merecem. Agora que nós compreendemos que existe uma origem para essas crenças, nesse modelo padrão nosso, eu quero que você explore as raízes dessas crenças financeiras. Como elas afetam as suas decisões e como que você pode se permitir desbloquear esses padrões. Padrão limitante para alcançar a prosperidade. Vamos explorar a origem dessas crenças. Como elas nos influenciam e de onde elas vêm. De onde você ouviu essa sua crença? Quem era a tua referência de dinheiro? Como era a conversa sobre dinheiro entre seus pais? Como era a conversa sobre dinheiro na tua família, na tua infância? É importante lembrar que as crenças sobre dinheiro nem sempre são formadas por nossas escolhas conscientes. Muitas vezes elas nos moldam sem que seja de nosso desejo que ela faça isso conosco. Vamos começar agora refletindo como elas foram introduzidas
na nossa mente e como isso fez com que nós fôssemos introduzidos no mundo financeiro. As primeiras vezes que tínhamos contato com dinheiro, isso é sujo, filho, não põe na boca. Esse dinheiro é meu, é só uma moedinha que você merece, é só o troco. Será que não é esse padrão que você está levando até agora? É só a migalha que fica para você? Aquilo serviu lá na infância, mas e hoje? As moedas servem? Não, você precisa querer mais. Você precisa e merece querer mais. Essas experiências iniciais, elas podem ter um impacto duradouro, permanente e eterno na nossa vida se nós não fizermos aquilo que precisamos. Pode ser que você tenha crescido em um ambiente onde o dinheiro era escasso e aprendeu que aquilo era normal. Isso tenha feito com que você tenha entendido que dinheiro é difícil, então não vale a pena lutar por ele. Pode ser que seu pai ou sua mãe tenham trabalhado muito e mesmo assim não tenham tido dinheiro, não tenham tido qualidade de vida em relação a dinheiro e você gravou dessa forma. Ou talvez você tenha testemunhado conflitos, brigas, discussões. Eu mesmo me lembro que as conversas sobre dinheiro na minha família talvez não eram tão elegantes como eu gostaria que fosse. Ou pelo menos eu absorvi assim. Pode ter sido que a conversa tenha sido perfeita, mas eu absorvi de uma forma diferente. Então nós somos singulares. A forma com que nós absorvemos é mais importante do que a forma como que realmente ocorreu. Entender a origem dessas crenças é fundamental para desbloquearmos as limitações que elas impõem em nossas vidas. Nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos fazer as perguntas. Essas crenças ainda fazem sentido? Será que eu não estou precisando atualizar essa crença? Será que eu não preciso atualizar a minha programação? Elas estão me ajudando a prosperar financeiramente? Ou elas me mantêm com uma mentalidade restrita, me impedem de desenvolver? Vocês mesmos devem conhecer pessoas que têm uma renda muito similar de vocês e têm uma vida bem pior, como pessoas que têm uma renda similar de vocês e têm uma vida muito melhor. Qual é a diferença? É a crença, porque a crença traz para você um conjunto de coisas que você acredita, porque as crenças moldam o nosso comportamento, as nossas ações. Então muitas vezes é necessário superar essas crenças para que você tenha um melhor comportamento. Não basta você dizer que na segunda-feira você vai na academia, você vai até lá, paga 6 meses, porque daí você acredita que você vai assistir às aulas, vai participar, vai treinar, mas se as suas crenças não forem mudadas. Então não é necessário ganhar mais dinheiro, muitas vezes é necessário superar as crenças. Só isso pode fazer mais diferença. Porque hoje, se você vive com, sei lá, 5 mil reais, e amanhã você passa a ganhar 10, e não tem uma crença de prosperidade, não tem uma crença financeira que entenda que você tem que cuidar do teu futuro, você vai gastar todo o dinheiro, vai talvez dar um pouquinho mais de qualidade na tua vida, mas lá na frente você vai se arrepender. Eu mesmo, com o tempo, precisei fazer as minhas mudanças. A minha esposa precisou fazer as mudanças dela. Então nós vivemos isso pessoalmente, nós vivemos isso aqui na clínica, atendendo os nossos pacientes. Indiferente se eles vêm aqui porque eles estão passando por um problema de ansiedade, indiferente se eles vêm aqui porque estão passando por uma dificuldade no relacionamento. Sempre embutido tem crenças, e as crenças sobre dinheiro estão permanentes na vida dessas pessoas. Eu tenho pacientes que têm um salário, uma renda enorme e ainda assim vivem na escassez. Estar consciente do desafio que as crenças nos limitam nos torna muito mais poderosos para criar a mudança positiva em nossa vida. É importante lembrar que nós não estamos aqui para culpar os nossos pais. Não é culpa deles. Eles nos deram o que eles tinham. Eles nos deram o que eles eram capazes de transmitir. Agora, nós somos responsáveis por fazermos as mudanças em nossas vidas. Agora que nós falamos aqui, eu discuti com vocês a origem das crenças, como elas são formadas, é importante compreender que essa origem deve ser sempre avaliada, porque ela afeta o nosso dia a dia. Será que elas estão impulsionando você para frente? Porque você pode ter crenças que sejam positivas. Então nem todas as suas crenças, nem todos os seus comportamentos têm que ser mudados. Somente aquelas que te levam a uma mentalidade de escassez e de falta. O caminho para uma aliança financeira sólida envolve estar aberto às mudanças
ao crescimento pessoal. E isso é algo que nós podemos fazer junto com o nosso parceiro e nossa parceira. Agora vamos voltar a nossa atenção para questionarmos e desafiarmos as crenças negativas sobre finanças, sobre dinheiro, sobre merecimento. Esse tópico ele é importante porque ele nos permite uma poderosa estratégia de desenvolvimento. Questionar. Quando nós começamos a questionar as nossas crenças, que nos limitam em relação a tudo na nossa vida, especialmente sobre dinheiro, nós podemos dar espaço na nossa mente para uma nova crença. Vamos aprender aqui que anteriormente nós tínhamos uma crença. Se nós tiramos ela, nós podemos substituir esse espaço. Nós podemos criar uma nova conexão com algo que seja próspero, valioso e que nos leve ao nosso desenvolvimento. Questionar a nossa crença é um processo importante, pois nos permite avaliar se elas são realmente alinhadas com a nossa realidade atual. Muitas vezes, nós carregamos crenças do passado sem questioná-las. Simplesmente pegamos e falamos, isso aqui é meu, vou carregar comigo. E elas podem estar impactando você de alcançar desenvolvimento no teu relacionamento, uma promoção, iniciar um processo onde você pensa no seu futuro e passa a guardar dinheiro, que é a primeira coisa que acontece quando você vai fazer um investimento, você quer estudar sobre bolsa de valores, que você quer estudar sobre renda fixa. Se você fala com o seu gerente no banco, se você fala com o seu amigo, isso é perigoso, um amigo meu quebrou. Você já viu pessoas quebrarem na bolsa de valores? Já, com certeza. Mas eu vejo pessoas não prosperando com a mente limitada, com a mente regrada em fazer dívida. Nós preferimos fazer dívidas pensando em ter um resultado imediato do que investir no nosso futuro. A primeira estratégia que eu quero compartilhar com vocês é a prática então dessa autorreflexão. Isso envolve questionar a origem dessa crença, para saber se ela realmente é real, qual é o impacto dela nas nossas decisões. Vou usar o exemplo aqui de você passar a acreditar em algo. A nossa mente, o nosso cérebro, ele não faz distinção entre algo que eu acredito e algo que realmente está acontecendo. A nossa mente não faz essa distinção. Então, se você começa a autoafirmar-se que você vai desenvolver, que você vai buscar prosperidade, isso começa a substituir aos poucos as suas crenças. Veja só, hoje você tem 30, 40 anos, essas crenças não vão ser da noite para o dia, mas você pode iniciar um processo, em alguns meses, semanas muitas vezes, você consegue ter uma nova perspectiva e se desenvolver em direção àquilo que vocês realmente merecem. Quando então nós nos conscientizamos que algo está errado, que algo precisa ser substituído, nós nos abrimos, nós damos espaço para crenças mais positivas. Outra estratégia é ter um pensamento positivo. O pensamento positivo não vai trazer o dinheiro para você, mas ele vai te colocar numa condição de se permitir a fazer as mudanças. Porque você identificou uma crença negativa, você começa a substituir ela com o pensamento. Gente, até o mundo foi pensado, depois falado. Até Deus fez isso para criar o mundo. Por que não nós podemos pensar aquilo que desejamos, coisas boas e maravilhosas, colocarmos isso no papel para que nós possamos então refletir aquilo, ter um plano, desejarmos algo. É de suma importância que você tenha um porquê. Quando você tem um porquê, isto é, algo que move, que mexe com o seu coração, com o seu desejo, aquele seu sonho lindo e maravilhoso, você passa a ter uma ferramenta incrível para superar os momentos de dificuldade. Porque esse porquê, que é o seu objetivo, ele também tem um para quem. Para quem que você quer fazer isso? Para si mesmo? Para o esposo, para a esposa, companheiro, companheira, para os seus filhos? Então você passa a externalizar o seu desejo, os seus pensamentos. Você passa a sentir o prazer, você passa a sonhar. Você precisa primeiro sonhar, pensando, escrever, traduzindo aquilo para algo mais material, tangível, por datas, para que fique muito mais fácil você atingir. Aquilo que não tem data é só um sonho. Quando você coloca data, torna-se uma meta. Para você gradativamente passar a construir na tua mente algo novo. Isso é pensamento positivo. Você começa a repetir a si mesmo boas afirmações.
positivas de forma regular, ajuda a reprogramar a nossa mente. Crença é programação, então reprograme, instale em você um novo programa. Isso nos permite adotar uma nova mentalidade financeira, mais poderosa, mais capaz de levar onde você deseja. Uma outra estratégia valiosa é buscar exemplos inspiradores. Encontre pessoas que superaram desafios financeiros semelhantes aos seus. Isso prova que é possível. Isso mostra que essa trajetória já foi feita por outra pessoa. Isso te motiva a seguir o mesmo caminho. Modele pessoas. Não precisa modelar a pessoa mais rica do mundo, mas modele pessoas que estão fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Acredite na sua capacidade. Se muitas vezes lá no passado disseram que você não era capaz, repita a si mesmo: eu sou capaz, eu vou conseguir, para que você possa mudar a sua mentalidade. Lembre-se de que transformar crenças limitantes é um processo contínuo. Conforme você vai se desafiando, a crença vai dando espaço para algo mais positivo e você pode chegar em algo que realmente vale a pena, algo que você realmente goste, algo que você realmente deseje. Importante é estar ciente de que mudar uma crença profundamente arraigada pode levar tempo. Sejam gentis consigo mesmos. Durante esse processo, você vai perceber que naturalmente isso vai acontecendo desde que você continue. Então não perca as esperanças. O sucesso dessa jornada está na continuidade. Conversem como casal, compartilhem as suas reflexões, sejam amigos. Não fique questionando, colocar o dedo na dor do outro não ajuda. Exponha a sua dor e seja ouvido. Permita que o outro fale, é tão bom ser ouvido. O objetivo final é criar uma mentalidade financeira não só na mente de um, mas nos dois, porque um apoia o outro, um emana energia para o outro, um sustenta o outro para que possam, então, como casal, prosperarem juntos. Se vocês aplicarem somente o que eu disse nesse módulo, se vocês começarem a mentalizar os seus desejos, substituírem as crenças limitantes, questionarem, tentarem verificar de onde ela veio, encontrarem a origem, você já tem umas ferramentas incríveis para transformarem a sua vida. Vocês vão ter motivação, vão ter um porquê e ninguém mais poderá lhe parar. Tudo o que nós aprendemos, nós esquecemos. Mas Jorge, eu estava aqui até esse momento procurando aprender. Sim, tudo que nós aprendemos nós esquecemos, mas tudo que nós colocamos em prática, nós gravamos. Tudo aquilo que nós colocamos em prática, nós transformamos as nossas vidas. Então procure então colocar em prática, realizar essas atividades, identificar as crenças, observarem de onde elas vêm, verificarem se essa crença não está precisando ser atualizada, encontrarem pessoas modelos, refletirem o que vocês realmente desejam, qual é o seu porquê e trazerem para si as mudanças necessárias. Escrevam algo que seja o seu sonho, decore o seu sonho, decore o seu mantra, repita ele para você. O objetivo aqui não é só aprender, é mão na massa. Passem a fazer isso. Eu fiz isso na minha vida, junto da minha esposa. Eu ensino os nossos mentorados, os nossos pacientes, e eles conseguem mudar as suas vidas. Mudem as suas também. Vocês merecem conquistar tudo o que desejam e tudo que são capazes. A maior dor que uma pessoa pode ter não é a dor de estar vivendo uma vida muitas vezes sofrida. É olhar para as suas capacidades e saber que não está vivendo uma vida que é capaz. Nós nos vemos nos próximos módulos. Forte abraço!